Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um encontro e dessa vez o tema da nossa aula de hoje é o artigo 1º da Constituição, os fundamentos da República Federativa do Brasil, os fundamentos da Constituição. No vídeo anterior, nós falamos do artigo 1º, mas nós falamos do caput do artigo 1º, logo no início dele, e falamos do parágrafo único, nós não falamos dos fundamentos, que são os 5 incisos que estão no artigo 1º. No vídeo anterior, falamos sobre a soberania do povo, que está sendo mostrado através da União, do Estado Federal. Nós vamos falar dos fundamentos da República Federativa do Brasil, que são 5 fundamentos que estão no artigo 1º. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e a livre iniciativa e o pluralismo político. Eu gostaria de enfatizar que no artigo 1º está dessa forma: a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, que regulamenta-se por um Estado democrático de direito e que tem como fundamentos, aí lá vai estar aparecendo, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e a livre iniciativa e o pluralismo político. São esses 5 incisos. O primeiro, quando nós falamos de soberania, já entendemos que vem do povo. A soberania vem do povo, que é uma das características da forma de governo do Brasil. Isso aí nós já entendemos, já foi falado no vídeo anterior. Agora, o inciso segundo, cidadania. Eu gostaria de frisar com vocês que o entendimento que nós temos atualmente de cidadania, por exemplo, qualquer um do povo, uma pessoa leiga, nós achamos que um cidadão brasileiro é qualquer pessoa. E eu falo para vocês que não é qualquer pessoa que pode ser considerada um cidadão. Por exemplo, um recém-nascido, uma criança, pode ser um cidadão? Não pode. Um estrangeiro que não tem nenhum tipo de participação política, que não tem nenhum gozo de direitos políticos no Brasil, um turista que está visitando a passeio, é um cidadão? Não é um cidadão brasileiro. Porque a característica de um cidadão brasileiro é a pessoa que está em pleno gozo dos seus direitos políticos. Uma criança não tem direito político. Ela não pode votar. Ela não pode ser votada. Um estrangeiro no Brasil, quando eu digo estrangeiro, é um estrangeiro de passagem ou que está aqui de visita. Correto? Um estrangeiro que não é nem brasileiro nato e nem naturalizado. Ele não tem direito político. Ele não pode se eleger, ele não pode ser votado, ele não pode votar. Assim como um turista que está visitando o Brasil, ele não é considerado um cidadão. Então eu volto a repetir porque é muito importante. Cidadão, quando nós tratamos de direito, cidadão brasileiro é aquele que está em pleno gozo de seus direitos políticos. Quando eu falo de direito político, é a capacidade de votar e a capacidade de ser votado. Isso é um tópico bastante importante. Agora, quando nós falamos do terceiro inciso, quando nós falamos da dignidade da pessoa humana, esses 5 fundamentos, eu não digo a vocês que tem grau de importância em cada um. Temos que levar em consideração que todos são importantes. Mas o terceiro, a dignidade da pessoa humana, é um fundamento que, se nós tivéssemos que tarifar o seu valor, digamos que ele tem um valor consideravelmente grande. Ele é um fundamento com maior grau axiológico da Constituição Federal. Porque a Constituição Federal ela tem que se basear na dignidade da pessoa humana. Quando eu falo de dignidade da pessoa humana, é a proteção dos direitos que a própria Constituição protege tem que ser em consonância, levando em consideração uma pessoa digna. Eu tenho que dar direitos para uma pessoa, eu tenho que dar deveres, eu tenho que garantir que ele vai exercer esses direitos, dando uma vida digna para o cidadão. Então, a dignidade da pessoa humana é um grau axiológico interno. Todos os tipos de regulamentação, os tipos de regulamentações que a Constituição faz, tem que levar em consideração a dignidade da pessoa humana. Os direitos, as obrigações, os deveres têm que estar em consonância com a dignidade da pessoa humana. Tem que levar em consideração se com esses direitos a pessoa vai ter uma vida digna. O quarto fundamento da República Federativa do Brasil, no seu artigo 1º, é o valor social do trabalho e a livre iniciativa. Nesse inciso, ele leva em consideração que o trabalho ele tem um valor social. O trabalho ele tem que ser uma coisa, ele pode ser uma iniciativa
o valor de uma iniciativa totalmente ampla. Tudo bem? Agora, quando a gente fala do inciso 4º, o valor social do trabalho e a livre iniciativa, nós estamos dando para o povo brasileiro a capacidade de iniciar, a capacidade de ter uma iniciativa, de não precisar iniciar o trabalho e ter muita burocracia. Então, o 4º inciso, o valor social do trabalho e da livre iniciativa, dá esse leque. Se for isso, nós vamos levar em consideração um dos pilares do capitalismo, que é a livre iniciativa. Esse é o 4º fundamento. O valor social do trabalho, a livre iniciativa, a capacidade, um exemplo, a capacidade de empreender, correto? Levando em consideração que não deve ter tantos obstáculos que ferem o valor social do trabalho, porque se tiver algum tipo de obstáculo contra o valor social do trabalho, contra a livre iniciativa, vai estar ferindo um dos fundamentos da Constituição. E se esse tipo de, podemos dizer, esse dogma ferir o inciso 4, ele vai estar ferindo a própria Constituição. Então vai ser declarado uma coisa ilegal, uma coisa inconstitucional. Agora, quando nós falamos do 5º fundamento, que é o pluralismo político, esse aqui é muito importante, porque quando nós falamos da palavra pluralismo político, muita gente pensa que é vários partidos políticos, que não. Temos que deixar bem claro, pluripartidarismo é uma coisa, pluralismo político é outra. Pluripartidarismo, mais de um partido. Pluralismo político é pluralidade de pensamento, pluralidade de ideias. Então, o 5º fundamento é pluralidade de ideia. Eu ter a livre manifestação do pensamento. Eu poder falar o que eu quiser. Entenderam? Então, o 5º inciso, pluralismo político, é a capacidade de eu poder me manifestar da forma que eu bem entender. Agora, eu não posso manifestar da forma que eu bem entendo, sem levar em consideração o direito das pessoas. Eu posso falar o que eu quiser? Você pode, mas você vai responder por tudo aquilo que você faz. Por exemplo, quando nós vamos no artigo 5º da Constituição, no seu inciso 4º, lá fala que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, isso aqui é uma forma de resguardar o princípio do pluralismo político. Eu posso falar o que eu quero? Sim, você tem esse direito, mas você não tem o direito de agredir ninguém com suas palavras, porque se você for fazer isso, você vai responder por isso. Agora, esse inciso 4 que eu acabei de dizer para vocês, que fala que veda o anonimato, aí você deve se perguntar, tá, mas e quando a gente fala de denúncia anônima? Existe a possibilidade de eu denunciar algum tipo de crime no anonimato? Sim, mas só que o STF ele entendeu que é válido esse tipo de noticiar um crime, só que as autoridades de segurança pública não podem se basear apenas na denúncia, eles têm que fazer uma investigação prévia. Então, os 5 incisos do artigo 1º, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e a livre iniciativa, e o pluralismo político. Então, esses são os 5 fundamentos da República Federativa do Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado e um forte abraço.